Marina estava ajoelhada no chão frio da cozinha, com as mãos tremendo enquanto segurava o papel do advogado. A carta de citação judicial parecia pesar mais que um tijolo em suas mãos suadas. Seu ex-marido Carlos queria tirar a guarda da filha dela. Depois de tudo que ele tinha feito, depois de toda a dor que causou, agora ele voltava para dar o golpe final. A casa pequena de 2 quartos na periferia de São Paulo parecia ainda menor naquele momento, como se as paredes estivessem se fechando ao redor dela. O barulho dos carros na rua se misturava com os soluços que ela não conseguia mais controlar. 3 anos tinham se passado desde que Carlos saiu de casa. 3 anos desde que ela descobriu as traições, as mentiras, as dívidas que ele deixou no nome dela. 3 anos tentando reconstruir uma vida que parecia ter sido destruída por um furacão. Marina trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes durante a semana e vendia doces no fim de semana para conseguir pagar o aluguel e sustentar a filha de 8 anos. Suas mãos estavam sempre machucadas pelos produtos de limpeza, suas costas doíam toda a noite, mas ela nunca reclamava. Sabia que precisava ser forte por Júlia, sua menininha de olhos grandes que perguntava todo dia quando o papai ia voltar. Durante esses 3 anos, Marina tinha conseguido criar uma rotina. Acordava às 5 da manhã, preparava o café e o lanche para Júlia, levava a menina na escola, pegava 2 ônibus para chegar na primeira casa onde trabalhava. No meio do dia, corria para buscar Júlia na escola, deixava ela com a vizinha Dona Conceição, e voltava para trabalhar até o final da tarde. À noite, ajudava a filha com o dever de casa, fazia jantar, e caía na cama exausta. Nos fins de semana, acordava ainda mais cedo para preparar os doces que vendia na praça da igreja. Era uma vida difícil, mas era delas. Era honesta, simples, e cheia de amor entre mãe e filha. Mas agora Carlos voltava como uma tempestade. Não para ajudar, não para pedir perdão, mas para destruir o pouco que ela tinha conseguido construir. O advogado dele alegava que Marina não tinha condições de criar a menina sozinha, que a criança estava sendo prejudicada por viver em condições precárias. Como ele podia falar isso? Ele que nunca deu um centavo de pensão, que nunca ligou no aniversário da filha, que desapareceu quando ela mais precisava dele. Marina sabia que por trás dessa ação judicial estava a nova namorada de Carlos, uma mulher rica que queria brincar de família perfeita com a filha dos outros. A raiva que Marina sentia era como um fogo queimando dentro do peito. Ela tinha tentado ser cristã, tinha tentado perdoar, tinha tentado seguir em frente sem guardar ressentimento. Mas ver aquele papel, saber que Carlos estava tentando roubar sua filha, foi demais para ela. Naquela noite, depois de colocar Júlia para dormir, Marina se trancou no banheiro pequeno e apertado de casa. Caiu de joelhos no chão gelado e começou a orar como nunca tinha orado antes. Mas não era uma oração de paz ou de pedido de força. Era uma oração de raiva pura e desespero. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Marina sussurrou palavras que jamais pensou que sairiam de sua boca. Ela pediu a Deus que fizesse Carlos pagar por tudo o que tinha feito com ela e com a filha. Pediu que ele sofresse como ela estava sofrendo. Pediu que ele perdesse tudo o que tinha conquistado com a traição. E no auge de sua raiva e desespero, Marina pediu algo terrível. Ela pediu que Carlos morresse. Pediu que Deus levasse ele deste mundo para que parasse de atormentar a vida delas. As palavras saíam de sua boca como um veneno, carregadas de toda a dor acumulada durante anos. Após essa oração, Marina sentiu um alívio estranho, como se tivesse tirado um peso enorme dos ombros. Ela se levantou, lavou o rosto, e foi dormir. Nos dias seguintes, conseguiu contratar um advogado barato para defendê-la no processo de guarda. O homem era jovem, recém-formado,
mas parecia honesto e determinado a ajudar. Marina contou toda a história, mostrou as provas das traições, das dívidas, do abandono. O advogado a tranquilizou, disse que ela tinha boas chances de manter a guarda da filha. 2 semanas depois da oração, Marina estava trabalhando na casa da dona Laura, uma senhora idosa e gentil, quando seu celular tocou. Era um número que ela não reconhecia. Do outro lado da linha, uma voz feminina e trêmula se identificou como cunhada de Carlos. A mulher estava chorando, quase não conseguia falar. Disse que Carlos tinha desmaiado no trabalho e foi levado às pressas para o hospital. Os médicos tinham encontrado algo grave, precisavam fazer mais exames, mas as primeiras suspeitas apontavam para câncer. Marina sentiu o mundo parar. O pano de chão que estava segurando caiu de suas mãos, suas pernas ficaram fracas, o coração disparou como se fosse saltar do peito. A cunhada continuava falando, dizendo que Carlos estava pedindo para falar com ela, que estava muito arrependido, que queria pedir perdão antes que fosse tarde. Marina desligou o telefone sem responder, correu para o banheiro da casa da dona Laura, e vomitou tudo o que tinha no estômago. O que ela tinha feito? O que ela tinha pedido a Deus naquela noite de desespero? Mas o que Marina não sabia era que essa decisão mudaria não apenas sua vida, mas revelaria uma verdade que poucos descobrem sobre o poder transformador do perdão divino quando enfrentamos nossa própria escuridão interior. Marina Conceição Santos tinha nascido e crescido na zona leste de São Paulo, em uma família simples mas unida. Seu pai era pedreiro, sua mãe costurava para fora, e eles sempre conseguiram dar uma educação básica e muito amor para ela e seus 2 irmãos. Desde pequena, Marina foi ensinada sobre Deus, sobre a importância da família, sobre trabalhar honestamente e ajudar o próximo. Ela cresceu sonhando em ter sua própria família, uma casinha para chamar de sua, filhos para criar com carinho e dedicação. Conheceu Carlos quando tinha 19 anos, em um churrasco na casa de uma prima. Ele era bonito, falava bem, trabalhava como vendedor de carros e parecia ter ambição de crescer na vida. Carlos era diferente dos meninos do bairro onde ela morava. Usava roupas mais bonitas, tinha jeito para conquistar as pessoas, sabia contar histórias engraçadas que faziam todo mundo rir. Marina se apaixonou perdidamente. Ele a cortejou por meses, levava flores, chocolates, a levava para jantar em lugares que ela nunca tinha ido. Ela se sentia especial, escolhida, amada de uma forma que nunca tinha experimentado. Casaram 2 anos depois, em uma cerimônia simples na igreja do bairro. Marina usou o vestido da mãe, reformado pela própria mãe com tanto carinho que ficou parecendo novo. Carlos prometeu diante do altar que a amaria para sempre, que construiriam uma família abençoada por Deus, que enfrentariam juntos todas as dificuldades da vida. Marina acreditou em cada palavra. Ela sempre foi uma pessoa de fé simples mas profunda, acreditava que Deus tinha planos bons para sua vida, que o casamento era sagrado e duraria para sempre. Os primeiros anos foram realmente bons. Carlos conseguiu um emprego melhor em uma concessionária maior, Marina continuou trabalhando como recepcionista em uma clínica dentária. Eles conseguiram alugar uma casa pequena mas aconchegante, compraram móveis aos poucos, faziam planos para o futuro. Marina engravidou 3 anos depois do casamento, e nunca se esqueceria da alegria que sentiu quando contou a notícia para Carlos. Ele chorou de emoção, disse que seria o melhor pai do mundo, que finalmente teriam a família completa que sempre sonharam. Júlia nasceu em uma manhã de primavera, depois de um parto difícil que durou quase 20 horas. Marina segurou a filhinha nos braços e soube que aquele era o momento mais feliz de sua vida. Carlos estava presente, ajudou a dar o primeiro banho, cantava para bebê dormir, acordava de madrugada para ajudar com as mamadas.
Durante os primeiros meses, eles pareciam a família perfeita que Marina sempre sonhou ter. A casa pequena se encheu de risadas, choros de bebê, conversas sobre o futuro da menina, planos de dar irmãozinhos para Júlia. Mas as mudanças começaram quando Júlia fez 2 anos. Carlos começou a chegar tarde em casa, sempre com desculpas sobre reuniões no trabalho, clientes para atender, metas para bater. Começou a sair nos fins de semana com colegas, voltava bêbado, acordava mal-humorado. Marina tentava conversar, perguntava se estava tudo bem, se ela tinha feito alguma coisa errada, se ele estava feliz com a família que tinham. Carlos sempre dizia que estava tudo normal, que ela estava imaginando coisas, que todo homem precisa de seus momentos com os amigos. Aos poucos, Marina foi percebendo outras mudanças. Carlos começou a reclamar de tudo em casa. Dizia que a comida não estava boa, que a casa estava bagunçada, que Júlia fazia muito barulho, que Marina não se arrumava mais como antes. Começou a comparar ela com outras mulheres, dizendo que fulana se vestia melhor, que Cicrana era mais cuidadosa com a casa, que Beltrana sabia como tratar o marido. Marina tentava mudar, se esforçava mais na cozinha, comprava roupas novas quando sobrava dinheiro, deixava a casa sempre impecável. Mas nada que fazia parecia agradar Carlos. A descoberta das traições veio de forma cruel e inesperada. Marina estava organizando as roupas sujas para lavar quando encontrou um papel no bolso da camisa de Carlos. Era uma conta de motel, com data e horário de alguns dias atrás. Ela ficou parada na lavanderia por quase 1 hora, olhando aquele papel, tentando entender, tentando encontrar uma explicação inocente. Mas no fundo do coração, ela já sabia a verdade. Todas as chegadas tarde, todas as desculpas, todo o comportamento estranho fazia sentido agora. Naquela noite, quando Carlos chegou, Marina mostrou o papel com as mãos tremendo. Ele tentou mentir primeiro, disse que era de um cliente, que tinha ido resolver um negócio. Mas Marina não era mais a menina ingênua que acreditava em tudo. Ela exigiu a verdade, disse que merecia pelo menos isso depois de tantos anos juntos. Carlos então contou tudo. Disse que estava saindo com uma colega de trabalho há meses, que não conseguia mais fingir que era feliz em casa, que se sentia sufocado pela rotina familiar. Marina sentiu o mundo desabar. Tudo o que tinha construído, todos os sonhos que tinha alimentado, toda a fé que tinha depositado no casamento se desfaziam como um castelo de areia. Tentaram ir para a terapia de casal, tentaram conversar, tentaram salvar o casamento por causa de Júlia. Mas Carlos não queria mais tentar. Ele já tinha decidido que queria outra vida, outras experiências, outros relacionamentos. 6 meses depois da descoberta da primeira traição, ele saiu de casa definitivamente. Marina ficou sozinha com Júlia, com as contas para pagar, com o coração despedaçado, sem saber como recomeçar a vida aos 31 anos. Enquanto Marina permanecia ali, cercada pelos destroços de sua vida anterior, não podia imaginar que Deus estava preparando uma lição profunda sobre a diferença entre justiça humana e misericórdia divina. Nos dias que se seguiram à ligação sobre o diagnóstico de Carlos, Marina não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. Ela tentava trabalhar normalmente, mas suas mãos tremiam enquanto limpava as casas, sua mente ficava perdida durante as conversas com Júlia. À noite, ficava acordada olhando para o teto, repassando mentalmente a oração que tinha feito semanas atrás. As palavras que pediu a Deus ecoavam em sua cabeça como um eco doloroso que não queria calar. Marina sempre acreditou que Deus escutava as orações, mas nunca imaginou que uma oração feita em momento de raiva e desespero pudesse ser respondida de forma tão rápida e direta. Será que realmente Deus tinha ouvido seu pedido? Será que o câncer de Carlos era consequência de suas palavras?
A culpa começou a crescer dentro de seu peito como uma planta venenosa. Ela sabia que Carlos tinha feito coisas terríveis, mas desejar a morte de alguém era algo que ia contra tudo que ela acreditava sobre cristianismo e perdão. 3 dias depois da primeira ligação, a cunhada de Carlos ligou novamente. Desta vez, sua voz estava mais controlada, mas carregada de tristeza. Ela contou que os exames tinham confirmado o diagnóstico. Carlos estava com câncer no pâncreas, um tipo agressivo que já estava espalhado. Os médicos disseram que ele tinha poucos meses de vida, talvez menos. A mulher implorou para Marina ir visitá-lo no hospital, disse que Carlos estava muito arrependido de tudo que tinha feito, que só falava sobre ela e sobre Júlia. Marina desligou o telefone e foi direto para o quarto, onde se trancou e começou a chorar como não chorava há anos. A culpa que sentia era insuportável. Por mais que Carlos tivesse sido ruim para ela, por mais que tivesse destruído a família deles, ele não merecia morrer de uma forma tão sofrida. E pior ainda, ela não queria carregar pelo resto da vida o peso de ter pedido a morte dele para Deus. Como explicaria isso para Júlia? Como olharia para si mesma no espelho sabendo que suas palavras podem ter causado isso? Naquela noite, Marina fez uma oração completamente diferente. Ajoelhou no mesmo lugar onde tinha pedido a morte de Carlos, mas desta vez suas palavras eram de arrependimento profundo. Ela pediu perdão a Deus por ter desejado mal para alguém, mesmo que essa pessoa tivesse machucado ela. Pediu que, se realmente sua oração anterior tinha alguma coisa a ver com a doença de Carlos, que Deus perdoasse sua raiva e curasse o ex-marido. Chorou tanto naquela noite que adormeceu no chão do banheiro, exausta fisicamente e emocionalmente. Na manhã seguinte, Marina acordou com uma sensação estranha. Era como se algo tivesse mudado dentro dela durante a noite. A raiva que carregava há anos parecia ter diminuído, substituída por uma tristeza pesada, mas também por algo que ela não conseguia identificar direito. Talvez fosse compaixão, talvez fosse apenas o reconhecimento de que todos somos falhos e precisamos de misericórdia. Ela se levantou, preparou o café da manhã para Júlia, e decidiu que precisava fazer algo que nunca pensou que faria: visitar Carlos no hospital. A decisão não foi fácil. Marina conversou com Dona Conceição, sua vizinha, que ficaria com Júlia durante a tarde. Contou sobre a doença de Carlos, sobre sua luta interior, sobre a necessidade que sentia de fazer as pazes antes que fosse tarde demais. Dona Conceição, uma mulher sábia que já tinha passado por muitas coisas na vida, segurou a mão de Marina e disse algo que ficou gravado em sua memória: filha, perdoar não é dizer que a pessoa não fez nada errado. Perdoar é liberar nosso coração do veneno que guardamos contra quem nos machucou. No caminho para o hospital, Marina orou silenciosamente no ônibus. Não era mais uma oração de raiva ou de pedido de vingança. Era uma oração pedindo força para enfrentar Carlos, sabedoria para saber o que dizer, e principalmente pedindo que Deus curasse o coração dos dois durante esse encontro. Ela sabia que não seria fácil ver o homem que tinha destruído sua vida em uma situação tão frágil, mas algo dentro dela dizia que precisava estar ali. O Hospital das Clínicas estava cheio como sempre. Marina pegou a informação no balcão e subiu para o 5º andar, onde ficava a oncologia. Os corredores tinham aquele cheiro típico de hospital que sempre a deixava nervosa. Pessoas caminhavam pelos corredores com expressões preocupadas, famílias esperavam em silêncio por notícias dos médicos. Marina nunca tinha estado em um ambiente onde a morte estava tão presente, onde o sofrimento era tão visível em cada rosto que passava por ela. Quando chegou na porta do quarto 517, Marina parou por alguns minutos, tentando ganhar coragem para entrar. Através do vidro pequeno da porta, ela conseguia ver Carlos deitado na cama, muito mais magro do que se lembrava, com aparelhos ligados ao seu corpo.
Ele parecia estar dormindo. Por um momento, Marina pensou em ir embora, em não passar por essa situação difícil. Mas algo maior que seus medos a fez bater de leve na porta e entrar devagar. Carlos acordou quando ouviu o barulho. Quando viu Marina parada na porta do quarto, seus olhos se encheram de lágrimas. Ele tentou sentar na cama, mas estava muito fraco. Marina se aproximou lentamente, puxou a cadeira que estava ao lado da cama, e se sentou sem dizer nada. Os dois ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um lidando com as próprias emoções. Carlos tentou falar várias vezes, mas as palavras pareciam não sair. Marina estava surpresa com sua própria reação. Em vez da raiva que esperava sentir, sentia apenas uma tristeza profunda por ver alguém que já foi importante em sua vida naquela situação. Se você está sendo tocado por esta história de arrependimento e perdão, inscreva-se em Histórias de Luz para acompanhar mais relatos reais que mostram como Deus trabalha até mesmo em nossas orações mais sombrias para ensinar sobre sua misericórdia infinita. Histórias como esta acontecem todos os dias, lembrando que nunca é tarde demais para o perdão verdadeiro. Voltemos agora para descobrir o que aconteceu nesse encontro inesperado entre Marina e Carlos. O que Marina descobriu nos dias seguintes foi que Deus tinha um plano muito maior do que ela poderia imaginar para transformar sua oração de vingança em uma jornada de cura espiritual profunda. Finalmente, Carlos conseguiu falar. Sua voz estava fraca, mas carregada de emoção. Ele pediu desculpas por tudo que tinha feito com ela e com Júlia. Disse que só agora, enfrentando a possibilidade da morte, conseguia ver o quanto tinha sido egoísta, o quanto tinha destruído a família mais preciosa que podia ter. Carlos contou que nos últimos meses, antes do diagnóstico, tinha percebido que sua vida nova não era tão maravilhosa quanto imaginava. Os relacionamentos superficiais que teve depois da separação o deixaram vazio, a distância da filha o fazia sofrer todos os dias. Marina escutou em silêncio, sem interromper. Era estranho ver Carlos, que sempre foi orgulhoso e teimoso, se abrindo de forma tão vulnerável. Ela percebeu que a doença não tinha apenas atacado o corpo dele, mas também quebrado as barreiras de orgulho que o impediam de reconhecer seus erros. Quando Carlos terminou de falar, Marina respirou fundo e disse algo que ela mesma não esperava. Carlos, eu perdoo você. E eu preciso te pedir perdão também. Carlos ficou confuso. Perguntou do que ela precisava pedir perdão, já que ele era quem tinha destruído tudo. Marina então contou sobre a oração que tinha feito, sobre como pediu a Deus que ele morresse, sobre a culpa terrível que estava sentindo desde que soube do diagnóstico. Ela chorou enquanto falava, disse que mesmo ele tendo machucado ela, não tinha direito de desejar a morte de ninguém. Carlos ficou em silêncio por um longo tempo depois de ouvir a confissão de Marina. Quando finalmente falou, Carlos disse algo que surpreendeu Marina completamente. Ele disse que não acreditava que a oração dela tinha causado câncer, mas que talvez Deus tivesse permitido a doença para abrir os olhos dos dois sobre o que realmente importava na vida. Carlos disse que, ironicamente, nunca se sentiu tão próximo de Deus quanto agora, enfrentando a morte. A doença tinha tirado tudo o que ele pensava que era importante, o trabalho, os relacionamentos superficiais, o orgulho, e deixado apenas o essencial, o amor pela filha e o arrependimento pelo mal que causou. Durante as semanas seguintes, Marina começou a visitar Carlos regularmente no hospital. No início, ia apenas por um senso de dever cristão, para fazer a coisa certa diante de Deus. Mas aos poucos, começou a perceber que essas visitas estavam curando alguma coisa dentro dela também. A raiva que carregou por anos estava sendo substituída por uma compreensão mais profunda sobre perdão, sobre a fragilidade humana, sobre como todos precisamos de misericórdia. Marina começou a levar Júlia para ver o pai. A menina,
que estava com 8 anos, não entendia completamente a gravidade da situação, mas ficou feliz em poder passar tempo com Carlos. Eles conversavam sobre a escola, sobre os desenhos que ela gostava, sobre os sonhos que tinha para o futuro. Carlos chorava depois que Júlia saía, dizendo para Marina que só agora percebia o quanto tinha perdido ao se afastar da filha. Ele pediu para Marina prometer que sempre contaria para Júlia que ele a amava, mesmo tendo sido um pai ausente. Durante uma das visitas, Carlos pediu para conversar sério com Marina sobre o processo de guarda. Disse que ia retirar a ação judicial, que reconhecia que Marina era uma mãe maravilhosa e que Júlia estava melhor com ela. Ele pediu apenas para poder passar os últimos meses da vida próximo da filha, para tentar compensar um pouco do tempo perdido. Marina concordou, mas não por obrigação ou pressão. Concordou porque percebeu que tanto Carlos quanto Júlia precisavam dessa oportunidade de despedida. Foi durante esse período que Marina começou a experimentar algo que nunca tinha sentido antes. Era como se Deus estivesse ensinando ela sobre tipos diferentes de amor, não apenas o amor romântico que sentiu por Carlos no passado, não apenas o amor maternal que sentia por Júlia, mas o amor cristão que consegue perdoar mesmo quando dói, que consegue ter compaixão mesmo por quem nos machucou. Era um amor que vinha de Deus, que ela não conseguiria produzir por força própria. Marina também percebeu mudanças em si mesma durante esse processo. A amargura que carregava estava desaparecendo, substituída por uma paz que ela não conseguia explicar. Ela dormia melhor à noite, sorria mais durante o dia, conseguia conversar sobre o futuro com esperança. Era como se perdoar Carlos tivesse libertado ela de uma prisão emocional onde tinha estado trancada por anos. Dona Conceição comentou que Marina parecia uma pessoa diferente, mais leve, mais feliz. Uma noite, enquanto Marina orava antes de dormir, ela teve uma compreensão súbita que a fez chorar de emoção. Ela percebeu que Deus não tinha respondido sua oração de raiva da forma que ela pediu. Deus não trouxe morte e vingança. Em vez disso, Deus usou a situação para trazer cura, perdão e uma oportunidade de fazer as pazes antes que fosse tarde demais. A oração que ela fez pedindo a morte de Carlos foi transformada por Deus em uma oportunidade de vida nova para o coração dos dois. Mas Marina ainda não estava preparada para o que aconteceria na semana seguinte, quando Carlos receberia um resultado de exame que mudaria completamente a perspectiva de todos sobre milagres e sobre como Deus responde às nossas orações de maneiras que jamais poderíamos imaginar. Na manhã de uma terça-feira chuvosa de junho, Marina estava no hospital acompanhando Carlos em mais uma consulta com um oncologista quando algo completamente inesperado aconteceu. O Dr. Roberto, um homem sério de uns 50 anos que sempre foi direto e realista sobre o prognóstico, entrou na sala com uma expressão diferente no rosto. Ele carregava uma pasta com exames e parecia confuso, como se não conseguisse acreditar no que estava vendo nos papéis que segurava. Dr. Roberto se sentou à mesa, olhou para Carlos, depois para Marina, e ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Carlos estava visivelmente nervoso, preparando-se para ouvir notícias ruins sobre a progressão da doença. Marina segurava a mão dele, tentando dar força para enfrentar mais uma etapa difícil do tratamento. O médico finalmente falou, mas suas palavras foram completamente diferentes do que eles esperavam ouvir. Carlos, eu preciso te mostrar uma coisa que, em 20 anos de medicina, eu nunca vi acontecer, disse o Dr. Roberto, abrindo a pasta e colocando 2 chapas de tomografia na mesa. Esta aqui é a sua tomografia de 2 meses atrás, quando confirmamos o diagnóstico. Você pode ver aqui as manchas escuras espalhadas pelo pâncreas e fígado. O câncer estava avançado, agressivo, exatamente como te explicamos na época. Carlos e Marina olharam para a primeira chapa, reconhecendo as manchas que tinham visto tantas vezes durante as explicações médicas.
Aquelas imagens representavam a sentença de morte que Carlos tinha recebido, a realidade que todos estavam tentando aceitar há meses. Doutor. Roberto então colocou a segunda chapa ao lado da primeira, e o contraste era impressionante. Esta é sua tomografia de ontem, continuou o médico, apontando para a segunda imagem. As manchas desapareceram. Todas elas. Não conseguimos encontrar nenhum sinal do tumor. Repetimos o exame 3 vezes, pensando que tinha acontecido algum erro técnico. Chamamos outros médicos para analisar. Enviamos o material para laboratórios diferentes. O resultado é sempre o mesmo, não há mais câncer no seu corpo. O silêncio que se seguiu foi total. Carlos ficou olhando para as chapas sem conseguir processar o que estava ouvindo. Marina sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. O médico continuou explicando que casos de remissão espontânea eram extremamente raros, que aconteciam em menos de 1% dos casos de câncer avançado, que a medicina não tinha explicação científica para o que tinha acontecido. Carlos começou a tremer. Suas mãos chaquem, sua voz falhou quando tentou fazer uma pergunta. Marina precisou falar por ele. Doutor, isso significa que ele está curado? Que o câncer não vai voltar. Dr. Roberto explicou que teriam que fazer acompanhamento rigoroso pelos próximos anos, mas que todos os indicadores mostravam que o câncer tinha desaparecido completamente. Era, segundo ele, um milagre médico. Quando saíram do consultório, Carlos não conseguia parar de chorar. Ele se ajoelhou ali mesmo no corredor do hospital, não se importando com as pessoas que passavam, e começou a orar em voz alta agradecendo a Deus pela cura. Marina se ajoelhou ao lado dele, também chorando, também orando, mas com uma mistura de emoções que ela não conseguia compreender completamente. Alegria pela cura, alívio por Carlos não morrer, mas também uma confusão profunda sobre o que isso significava em relação às suas orações anteriores. No caminho de volta para casa, Carlos não parava de falar sobre como aquilo era um milagre, sobre como Deus tinha ouvido as orações de Marina e o curado. Mas Marina estava em silêncio, processando tudo o que tinha acontecido. Se Deus tinha o poder de curar Carlos de um câncer terminal, por que permitiu que ele ficasse doente primeiro? Se sua oração pedindo a morte dele não foi atendida da forma que pediu, o que Deus queria ensinar com tudo isso? Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Ela ficou na cozinha, tomando chá, olhando pela janela para a rua vazia, tentando entender os planos de Deus. Era como se toda sua compreensão sobre oração, sobre justiça, sobre perdão tivesse sido virada de cabeça para baixo. Ela tinha pedido a morte de Carlos, Deus permitiu que ele ficasse doente, mas depois o curou completamente. Qual era a lição que ela deveria aprender com tudo isso? De manhã cedo, quando Júlia ainda estava dormindo, Marina decidiu ir à igreja. Ela precisava conversar com Deus, precisava entender o que tinha acontecido, precisava encontrar respostas para as perguntas que não a deixavam em paz. A igreja estava vazia naquele horário, apenas o pastor organizando alguns papéis no altar. Marina se sentou no último banco e começou a orar, mas desta vez não com raiva nem com pedidos específicos. Ela simplesmente abriu o coração e contou para Deus toda a confusão que estava sentindo. Foi ali, naquele silêncio da igreja vazia, que Marina teve a compreensão mais profunda de sua vida espiritual. Uma paz inexplicável tomou conta de seu coração, e ela entendeu que Deus não tinha respondido sua oração de vingança, nem sua oração de cura. Deus tinha respondido com algo muito maior, uma oportunidade de transformação para os dois. A doença trouxe arrependimento para Carlos e perdão para Marina. A cura trouxe uma segunda chance para eles construírem uma nova forma de relacionamento, baseada em respeito mútuo e amor pela filha que tinham em comum.
Nos dias que se seguiram à notícia da cura milagrosa de Carlos, a vida de Marina mudou de maneiras que ela jamais poderia ter imaginado. A primeira mudança foi na forma como ela via a oração. Durante anos, Marina tinha orado pedindo coisas específicas para Deus, como se estivesse fazendo uma lista de compras celestial. Agora ela entendia que a verdadeira oração era uma conversa com Deus, onde ela apresentava suas dores e deixava que ele decidisse a melhor forma de curar. Carlos, por sua vez, estava transformado pela experiência da cura. Ele dizia para todo mundo que encontrava que tinha recebido uma segunda chance de vida, e que não ia desperdiçar essa oportunidade. A primeira coisa que fez após sair do hospital foi procurar um emprego honesto. Conseguiu uma vaga como vendedor em uma loja de eletrodomésticos, com salário menor do que ganhava antes, mas suficiente para começar a pagar pensão para Júlia e ajudar Marina com as despesas da menina. A segunda coisa que Carlos fez foi procurar uma igreja. Ele nunca tinha sido religioso, sempre achou que religião era coisa para pessoas fracas que precisavam de muletas emocionais. Mas depois de passar pela experiência da doença e da cura, ele sentia a necessidade de estar próximo de Deus, de aprender mais sobre fé, de entender o que tinha acontecido com ele. Marina o ajudou a encontrar uma igreja próxima ao apartamento pequeno que ele alugou, e ele começou a frequentar os cultos toda semana. O relacionamento entre Marina e Carlos mudou completamente. Eles não voltaram a ser um casal, esse capítulo da vida deles tinha se encerrado definitivamente. Mas conseguiram construir uma amizade respeitosa e madura, focada inteiramente no bem-estar de Júlia. Carlos visitava a filha 2 vezes por semana e ficava com ela um fim de semana por mês. Marina não sentia mais raiva quando ele chegava para buscar Júlia. Pelo contrário, ficava feliz vendo a alegria da menina ao passar tempo com o pai. Júlia foi quem mais se beneficiou dessa transformação. A menina, que durante anos perguntou por que o papai tinha ido embora, agora tinha a oportunidade de conhecer o pai de verdade, não o homem egoísta que Carlos era antes da doença. Ele a levava no parque, ajudava com o dever de casa, conversava sobre os sonhos que ela tinha para o futuro. Carlos disse para Marina que queria ser o pai que sempre deveria ter sido, mas que só conseguiu aprender como fazer isso depois de quase perder a chance para sempre. A comunidade ao redor de Marina também foi impactada pela história. Dona Conceição, a vizinha que sempre ajudou Marina, ficou emocionada quando soube da cura de Carlos. Ela disse que aquilo era prova de que Deus sempre está trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver ou entender seus planos. A história se espalhou pela igreja que Marina frequentava, e muitas pessoas procuraram ela para conversar sobre perdão, sobre oração, sobre como lidar com mágoas antigas. O pastor da igreja pediu para Marina dar um testemunho sobre o que tinha acontecido. No início, ela ficou nervosa, achando que não sabia falar em público, que não tinha palavras bonitas para explicar a experiência. Mas quando subiu no púlpito e começou a contar sua história, as palavras saíram naturalmente. Ela falou sobre a raiva que sentiu, sobre a oração terrível que fez, sobre o arrependimento, sobre o perdão, sobre a cura milagrosa de Carlos. Muitas pessoas choraram durante o testemunho de Marina. Após o culto, várias mulheres se aproximaram dela para contar suas próprias histórias de mágoa e dificuldade em perdoar. Uma senhora idosa disse que há 15 anos não falava com a irmã por causa de uma briga sobre herança, mas que o testemunho de Marina a fez perceber que a vida é muito curta para guardar rancor. Um jovem contou que estava com raiva do pai que os abandonou, mas que queria tentar perdoar como Marina tinha feito. Marina percebeu que Deus estava usando sua história para tocar a vida de outras pessoas. Isso a fez entender ainda mais profundamente que a oração de vingança que ela fez não foi atendida porque Deus tinha planos maiores. Ele queria usar a situação não apenas para curar a relação entre ela e Carlos,
mas para ensinar sobre perdão para muitas outras pessoas que passavam por situações similares. Se você tem sido tocado por esta jornada de perdão e transformação, lembre-se de que Histórias de Luz traz semanalmente relatos reais de pessoas que descobriram como Deus trabalha até mesmo em nossas orações mais sombrias para trazer luz e cura. Inscreva-se para acompanhar mais histórias que mostram o poder transformador da misericórdia divina em situações impossíveis. Voltemos agora para descobrir o legado duradouro que esta experiência deixou na vida de Marina e sua família. A mudança mais significativa na vida de Marina foi interna. A mulher que antes carregava o coração cheio de amargura e raiva agora experimentava uma liberdade que nunca tinha sentido antes. Ela descobriu que perdoar Carlos não significava que ele não tinha feito nada errado, mas que ela não precisava mais carregar o peso da mágoa. Era como se tivesse tirado uma mochila pesada das costas depois de uma longa caminhada. 6 meses depois da cura milagrosa de Carlos, Marina estava em sua pequena cozinha preparando o jantar quando teve uma revelação que mudaria para sempre sua compreensão sobre os planos de Deus. Ela estava descascando batatas, pensando sobre como a vida havia mudado desde aquela noite terrível quando pediu a morte do ex-marido, quando de repente entendeu completamente o que Deus tinha feito. Marina parou o que estava fazendo, sentou na cadeira da mesa e começou a chorar. Mas não eram lágrimas de tristeza ou confusão. Eram lágrimas de profunda gratidão e admiração pela sabedoria divina. Ela finalmente compreendeu que Deus não havia simplesmente ignorado sua oração de vingança nem apenas atendido seu pedido posterior de perdão e cura. Deus havia usado tudo, a raiva, o arrependimento, a doença, a cura, como parte de um plano perfeito para ensinar ela sobre o verdadeiro significado do amor cristão. A revelação era clara. Deus permitiu que Carlos ficasse doente não como punição pela oração de Marina, mas como uma oportunidade para os dois aprenderem lições que só poderiam ser aprendidas através dessa experiência. Carlos precisava enfrentar sua própria mortalidade para entender o valor da família que havia destruído. Marina precisava ver Carlos vulnerável e arrependido para conseguir perdoar de verdade. E a cura milagrosa não foi apenas um presente para Carlos, mas uma confirmação para Marina de que Deus sempre teve o controle da situação. Marina entendeu que sua oração pedindo a morte de Carlos não havia sido respondida porque Deus sabia que ela não queria realmente isso. No fundo do coração, o que Marina queria era justiça, era que Carlos reconhecesse o mal que havia feito, era que ele se arrependesse e mudasse. Deus havia respondido ao desejo verdadeiro do coração dela, não às palavras duras que saíram de sua boca em um momento de desespero. A partir dessa compreensão, Marina começou a ver milagres pequenos acontecendo todos os dias em sua vida. Júlia estava mais feliz do que nunca, tendo tanto o amor da mãe quanto a presença restaurada do pai. A situação financeira de Marina melhorou significativamente com a ajuda de Carlos, que agora pagava a pensão regularmente e ainda ajudava com gastos extras da escola. Mas mais do que as mudanças práticas, Marina sentiu uma paz interior que nunca havia experimentado antes. Marina também percebeu que Deus havia usado toda aquela situação para ensinar ela sobre diferentes tipos de amor. Havia o amor romântico que ela sentiu por Carlos no passado, que era bonito mas também egoísta e possessivo. Havia o amor maternal por Júlia, que era incondicional mas também protetor demais às vezes. E agora ela conhecia o amor cristão, um amor que consegue perdoar sem justificar o erro, que consegue desejar o bem até mesmo para quem nos machucou, que vem de Deus e é maior do que nossos sentimentos humanos. Essa compreensão mudou a forma como Marina se relacionava com todas as pessoas. Ela se tornou mais paciente com as clientes das casas onde trabalhava, mais compreensiva com as dificuldades dos outros, mais disposta a ajudar quem precisava.
Dona Conceição comentou várias vezes que Marina parecia irradiar uma luz diferente, que as pessoas se sentiam bem perto dela, que ela tinha um dom especial para consolar quem estava passando por momentos difíceis. O pastor da igreja onde Marina dava testemunho começou a chamá-la para conversar com pessoas que estavam passando por crises matrimoniais ou dificuldades em perdoar. Marina descobriu que tinha um talento natural para ouvir as dores dos outros e ajudá-los a encontrar caminhos para a cura emocional e espiritual. Ela não dava conselhos baseados em teoria ou em versículos decorados, mas compartilhava sua própria experiência de transformação através do perdão. Uma das situações mais marcantes foi quando uma jovem de 25 anos procurou Marina após um culto. A moça estava devastada porque descobriu que o noivo estava tendo um caso com a melhor amiga dela. Ela disse que sentia tanto ódio que às vezes desejava que os dois morressem em um acidente. Marina segurou as mãos da jovem e contou sua própria história detalhadamente, explicando como a raiva é natural mas pode nos destruir por dentro se não a entregarmos para Deus. A jovem voltou várias vezes para conversar com Marina. Aos poucos, com muita oração e orientação, ela conseguiu perdoar o ex-noivo e a ex-amiga. 6 meses depois, ela estava namorando um rapaz maravilhoso da igreja e disse para Marina que nunca se sentiu tão livre e feliz na vida. Você me ensinou que perdoar não é fraqueza, é a coisa mais forte que podemos fazer, disse a moça, abraçando Marina com gratidão. Carlos também foi transformado pela experiência de forma permanente. Ele se tornou um homem completamente diferente do que era antes da doença. Além de ser um pai presente para Júlia, ele se envolveu em trabalhos sociais da igreja, ajudando outras famílias que estavam passando por crises. Carlos dizia que havia recebido uma segunda chance de vida e queria usar essa chance para reparar o mal que havia feito no passado e ajudar outras pessoas. O relacionamento entre Marina e Carlos se estabilizou em uma amizade madura e respeitosa. Eles conseguiam conversar sobre a educação de Júlia, sobre planos para o futuro da menina, sobre questões práticas do dia a dia, sem rancores ou mágoas. Às vezes, Marina olhava para Carlos brincando com Júlia e sentia gratidão por Deus ter salvado não apenas a vida dele, mas também o relacionamento deles como pais. Júlia, que agora tinha 9 anos, frequentemente comentava como estava feliz porque os pais não brigavam mais, porque o papai voltou a fazer parte da vida dela, porque a mamãe sorria mais. A menina não entendia completamente tudo o que havia acontecido, mas sentia os frutos da reconciliação no ambiente familiar mais harmonioso e no amor que recebia dos dois pais. 2 anos depois de toda a transformação, Marina havia se tornado uma pessoa completamente nova. Ela ainda trabalhava como diarista, mas agora apenas em 2 casas, pois Carlos ajudava financeiramente e ela tinha mais tempo para se dedicar ao ministério de aconselhamento que havia desenvolvido na igreja. Seu pequeno apartamento se tornou um ponto de encontro para mulheres que precisavam de orientação espiritual e emocional. Marina descobriu que tinha um chamado especial para trabalhar com pessoas que estavam lutando contra amarguras e dificuldades de perdão. Ela desenvolveu um pequeno grupo de estudos bíblicos focado no tema do perdão, que acontecia toda quinta-feira à noite em sua casa. Mulheres de todas as idades vinham compartilhar suas dores e aprender juntas sobre como libertar o coração do peso das mágoas. O grupo cresceu tanto que Marina precisou dividir as mulheres em 2 grupos, um para casadas que estavam enfrentando crises matrimoniais, outro para pessoas que tinham dificuldades em perdoar familiares ou amigos. Marina usava sua própria experiência como base para os ensinamentos, mas também estudou muito para poder oferecer orientação bíblica sólida. O pastor da igreja ficou tão impressionado com o trabalho de Marina que a convidou para fazer um curso de aconselhamento cristão. A transformação de Marina era visível para todos que a conheciam. Ela irradiava uma paz e uma alegria que atraíam as pessoas naturalmente.
Suas patroas nas casas onde trabalhava sempre comentavam sobre como ela conseguia deixar o ambiente mais leve e agradável. Uma delas, Dona Laura, disse que Marina tinha um dom especial para trazer esperança para pessoas desanimadas. Marina também desenvolveu uma vida de oração muito mais profunda do que tinha antes. Ela não orava mais fazendo listas de pedidos para Deus, mas mantinha uma conversa constante com Ele ao longo do dia. Havia aprendido a entregar suas preocupações nas mãos de Deus e confiar que Ele sempre sabia o que era melhor, mesmo quando ela não conseguia entender os caminhos divinos. A relação de Marina com Júlia também se fortaleceu ainda mais. A menina cresceu vendo o exemplo de perdão e maturidade espiritual da mãe, o que a tornou uma criança mais compreensiva e amorosa do que a média. Júlia frequentemente ajudava Marina a servir café e biscoitos para as mulheres que vinham às reuniões do grupo de estudos, e escutava histórias de superação que a fizeram valorizar ainda mais a família que tinha. Marina se tornou uma referência na comunidade para questões relacionadas a perdão e reconciliação. Pessoas de outras igrejas começaram a procurar ela para pedir conselhos ou para convidá-la para dar palestras sobre sua experiência. Marina sempre ficava nervosa antes de falar em público, mas descobriu que quando compartilhava sua história, as palavras fluíam naturalmente e tocavam profundamente o coração de quem escutava. Uma das coisas mais bonitas que Marina desenvolveu foi a capacidade de ver Deus trabalhando em situações que pareciam impossíveis. Quando alguém vinha até ela contando sobre traições, abandonos, mágoas antigas, Marina conseguia ajudar a pessoa a enxergar possibilidades de cura que ela mesma não via. Marina aprendeu que Deus sempre tem planos de restauração, mesmo quando tudo parece perdido. Marina também se tornou uma pessoa mais corajosa. Ela que antes era tímida e insegura, agora tinha confiança para falar sobre sua fé, para oferecer ajuda a estranhos, para tomar iniciativas que antes a deixariam apavorada. A experiência de ver Deus trabalhar de forma tão poderosa em sua vida deu a ela uma segurança inabalável de que estava sendo guiada pelos caminhos certos. O sorriso de Marina mudou. Antes era um sorriso educado, às vezes forçado para esconder as dores que carregava. Agora era um sorriso genuíno que vinha de uma alegria profunda, de uma pessoa que havia encontrado seu propósito na vida e estava cumprindo a missão que Deus tinha para ela. Até mesmo em dias difíceis, Marina conseguia manter uma perspectiva esperançosa porque sabia que Deus estava no controle de todas as situações. A fé de Marina se tornou mais madura e equilibrada. Ela não era mais aquela pessoa que achava que Deus deveria atender todos os seus pedidos da forma como ela queria. Agora entendia que a verdadeira fé é confiar em Deus até mesmo quando não conseguimos entender seus métodos. Marina aprendeu a orar pedindo sabedoria para aceitar a vontade divina, não forçando Deus a aceitar sua própria vontade. 5 anos após o milagre da cura de Carlos e da transformação espiritual de Marina, o impacto da história deles havia se espalhado muito além do que qualquer um poderia imaginar. O que começou como uma oração desesperada de vingança se tornou um testemunho poderoso que mudou a vida de centenas de pessoas em São Paulo e até mesmo em outras cidades do país. O Ministério de Aconselhamento de Marina cresceu de forma surpreendente. Ela formalizou seu trabalho criando um projeto chamado Corações Libertos, que oferecia grupos de apoio gratuitos para pessoas que estavam lutando com mágoas, traições, separações e dificuldades de perdão. O projeto funcionava em parceria com várias igrejas da região, atendendo pessoas de diferentes denominações e até mesmo algumas que não frequentavam a igreja. Marina desenvolveu um método próprio de aconselhamento baseado em sua experiência pessoal combinada com estudo bíblico aprofundado. Ela sempre começava os grupos contando sua própria história, desde a oração pedindo a morte de Carlos até a compreensão final sobre os planos de Deus. Essa transparência criava um ambiente de confiança onde as pessoas se sentiam à vontade para compartilhar suas próprias dores.
Um dos casos mais marcantes foi o de um empresário de 50 anos que procurou Marina após perder tudo por causa da traição do sócio melhor amigo. O homem estava consumido pela raiva e pelo desejo de vingança, planejando até mesmo contratar pessoas para prejudicar o ex-sócio. Marina passou 3 meses trabalhando com ele, ajudando a entender que a vingança só traria mais destruição. Hoje, 5 anos depois, ele tem uma nova empresa próspera e mantém uma relação cordial com o ex-sócio, que também se arrependeu de seus erros. Carlos se tornou um colaborador ativo do Ministério de Marina. Ele frequentemente participava das reuniões contando sua própria perspectiva da história, explicando como a experiência da doença e da cura o transformou completamente. A presença dele no ministério era fundamental porque mostrava para as pessoas que transformação real é possível, que mesmo quem causou muito sofrimento pode mudar de verdade. Júlia, agora com 14 anos, cresceu acompanhando o trabalho da mãe e desenvolveu uma maturidade emocional e espiritual impressionante para sua idade. Ela frequentemente ajudava nas reuniões, servindo café e organizando materiais, mas também oferecendo palavras de encorajamento para filhos de famílias que estavam enfrentando crises. Júlia decidiu que quando crescer quer estudar psicologia para trabalhar com terapia familiar cristã. O impacto do ministério foi documentado por uma jornalista cristã que estava fazendo uma série de reportagens sobre cura emocional. A repórter acompanhou o trabalho de Marina por 6 meses e escreveu uma matéria que foi publicada em várias revistas cristãs do país. A reportagem chamava Marina de "a mulher que transformou vingança em ministério" e contava detalhadamente sua jornada de transformação. Após a publicação da reportagem, Marina começou a receber convites para falar em eventos, congressos e retiros espirituais por todo o Brasil. Ela sempre ficava nervosa com esses convites, sentindo-se inadequada para falar para grandes audiências. Mas Carlos e o pastor de sua igreja a encorajavam, dizendo que Deus estava abrindo portas para que sua história alcançasse mais pessoas. Uma das palestras mais impactantes que Marina deu foi em um congresso de mulheres em Brasília, para uma audiência de mais de 2.000 pessoas. Marina contou sua história completa, desde a traição de Carlos até a oração de vingança, passando pelo arrependimento, perdão e cura milagrosa. Quando terminou de falar, houve um silêncio total no auditório, seguido de uma ovação de pé que durou 5 minutos. Após a palestra, Marina foi procurada por dezenas de mulheres que estavam vivendo situações similares. Uma delas era uma médica de Goiânia que estava passando por um divórcio conturbado e admitiu que tinha feito orações pedindo a morte do ex-marido. Marina passou 2 horas conversando com ela, ajudando-a a compreender que Deus tinha caminhos melhores para lidar com a situação. O impacto do testemunho de Marina também alcançou profissionais da área de saúde mental. Vários psicólogos e terapeutas familiares começaram a estudar a abordagem dela, interessados em como a espiritualidade poderia ser integrada ao processo de cura emocional. Marina foi convidada para participar de um simpósio sobre perdão e saúde mental na Universidade de São Paulo, onde compartilhou sua experiência com acadêmicos e profissionais da área. Uma universidade cristã criou um curso de extensão sobre Ministério de Cura Emocional baseado no método desenvolvido por Marina. Ela foi convidada para ser professora visitante do curso, ensinando sua abordagem prática para futuros conselheiros cristãos. Marina nunca imaginou que sua experiência pessoal de dor e transformação poderia ser usada para treinar outras pessoas para ajudar quem estava sofrendo. O impacto também foi sentido na própria família estendida de Marina. Seus pais, que inicialmente ficaram preocupados quando ela contou sobre a oração pedindo a morte de Carlos, se tornaram grandes apoiadores do ministério dela. Sua mãe começou a frequentar os grupos de estudo e descobriu que também carregava mágoas antigas que precisavam ser curadas. Seus irmãos, que moravam em outras cidades, criaram grupos similares em suas próprias igrejas.
Carlos também experimentou um crescimento espiritual contínuo através de seu envolvimento no ministério. Ele se tornou líder de um grupo específico para homens que haviam traído suas esposas e queriam restaurar seus casamentos. Carlos usava sua própria experiência para ajudar outros homens a compreenderem o impacto real de suas ações e encontrarem caminhos para a mudança genuína. A cura milagrosa de Carlos continuou sendo confirmada em todos os exames médicos anuais. Ele nunca mais teve qualquer sinal de câncer, o que os médicos continuavam classificando como um caso extraordinário. Carlos usava essa experiência para testemunhar sobre o poder de Deus em hospitais e grupos de apoio a pacientes com câncer, sempre enfatizando que o maior milagre não foi a cura física, mas a cura do coração que ele e Marina experimentaram. 10 anos depois daquela noite terrível, quando Marina ajoelhou no chão frio do banheiro pedindo a morte de Carlos, ela estava novamente ajoelhada no mesmo lugar. Mas desta vez, suas palavras eram completamente diferentes. Ela estava agradecendo a Deus por ter transformado sua oração de vingança na maior bênção de sua vida. Marina compreendeu que Deus nunca desperdiça nossa dor, Ele sempre encontra formas de usar até mesmo nossos momentos mais sombrios para cumprir propósitos maiores. O legado de Marina se espalhou muito além do que ela poderia imaginar. O Ministério Corações Libertos se tornou uma organização nacional, com núcleos em mais de 50 cidades brasileiras. Milhares de pessoas já passaram pelos grupos de apoio, encontrando cura para mágoas antigas e aprendendo o poder libertador do perdão verdadeiro. Marina desenvolveu um livro baseado em sua experiência, que se tornou um best-seller cristão e foi traduzido para outros idiomas. Júlia, agora formada em psicologia, trabalha ao lado da mãe desenvolvendo novos programas para o ministério. Ela se especializou em terapia familiar cristã e usa a história de seus pais como exemplo de que restauração é possível até mesmo nos casos mais difíceis. Júlia frequentemente diz que cresceu vendo o amor de Deus em ação através da transformação de sua própria família. Carlos se tornou um líder respeitado na comunidade cristã, conhecido por sua transparência sobre seus erros passados e sua dedicação em ajudar outros homens a mudarem suas vidas. Ele nunca se casou novamente, dizendo que prefere dedicar sua vida ao ministério e ao relacionamento com a filha. Carlos frequentemente afirma que a doença foi a melhor coisa que já lhe aconteceu, porque foi através dela que encontrou o verdadeiro sentido da vida. A história de Marina e Carlos se tornou um case study em seminários teológicos sobre como Deus pode usar até mesmo nossas orações mais sombrias para cumprir seus propósitos. Professores de teologia usam o testemunho deles para ensinar sobre a diferença entre justiça humana e misericórdia divina, sobre como o perdão é um processo que beneficia mais quem perdoa do que quem é perdoado. O hospital onde Carlos foi curado criou um grupo de apoio espiritual para pacientes com câncer, coordenado por ele e Marina. Eles visitam semanalmente o hospital para conversar com pessoas que estão enfrentando diagnósticos difíceis, oferecendo não apenas esperança de cura física, mas principalmente cura emocional e espiritual. Muitas famílias que estavam sendo destruídas pela doença conseguiram se unir e encontrar paz através do ministério deles. Marina desenvolveu um programa específico para mulheres que fizeram orações de vingança contra ex-maridos, ex-namorados ou familiares. Ela descobriu que esse tipo de oração desesperada é muito mais comum do que as pessoas admitem, e que a culpa resultante pode ser devastadora. Através de seu ministério, centenas de mulheres aprenderam que Deus não as condena por orações feitas em momentos de desespero, mas quer usar essas experiências para ensinar sobre seu amor incondicional. O impacto internacional do testemunho de Marina chegou até missionários que trabalham em países onde o perdão cultural é ainda mais difícil. Eles usam a história dela para demonstrar que o perdão cristão é possível até mesmo nas situações mais extremas, que é um poder sobrenatural que vem de Deus e não depende de nossa capacidade humana limitada.
Uma das conquistas mais significativas do ministério foi a criação de um programa de mediação cristã para casais em processo de separação. Marina e Carlos trabalham juntos ajudando casais a se separarem de forma civilizada quando a restauração não é possível, sempre focando no bem-estar dos filhos. Eles demonstram que é possível manter respeito mútuo e trabalhar juntos como pais mesmo após uma separação dolorosa. Marina frequentemente é convidada para programas de televisão e rádio cristão para contar sua história. Ela sempre enfatiza que o maior milagre não foi a cura do câncer de Carlos, mas a cura do coração de ambos. Marina aprendeu que Deus tem maneiras de responder nossas orações que vão muito além do que pedimos ou imaginamos. Ele responde não apenas ao que falamos, mas ao que nosso coração realmente precisa. O testemunho de Marina se tornou uma fonte de esperança para pessoas que carregam culpa por orações feitas em momentos de raiva. Ela demonstra que Deus não fica ofendido com nossa honestidade brutal, mas usa até mesmo nossos momentos mais sombrios como oportunidades para nos ensinar sobre seu amor infinito. Sua história prova que nunca é tarde demais para o arrependimento, nunca é impossível demais para o perdão, nunca é desesperado demais para a restauração. Marina hoje tem 50 anos e continua impactando vidas através de seu ministério. Ela frequentemente diz que se pudesse voltar no tempo, não mudaria nada do que aconteceu, porque foi através da dor que descobriu seu verdadeiro propósito. Marina aprendeu que às vezes Deus precisa nos levar ao fundo do poço para nos ensinar que Ele é nossa única fonte verdadeira de força e esperança. O legado final da história de Marina é uma verdade poderosa que ela compartilha em todas as suas palestras. Deus nunca desperdiça nossas lágrimas. Cada oração desesperada, cada momento de dor, cada erro que cometemos pode se tornar parte de um plano maior para abençoar nossa vida e a vida de outras pessoas. O que importa não é a perfeição de nossas orações, mas a fidelidade de nosso Deus em transformar até mesmo nossos pedidos mais sombrios em oportunidades de crescimento e cura. Histórias de transformação espiritual que mostram como Deus trabalha até mesmo em nossas orações mais desesperadas acontecem todos os dias ao nosso redor. Se você tem sido tocado por esta jornada de Marina, desde sua oração de vingança até sua descoberta do propósito divino através da dor, inscreva-se em Histórias de Luz para acompanhar mais relatos reais que demonstram como a misericórdia de Deus pode transformar qualquer situação, por mais impossível que pareça. Testemunhos como este nos lembram que Deus ainda faz milagres nos dias de hoje, não apenas milagres de cura física, mas principalmente milagres de cura do coração humano. Esta foi mais uma História de Luz.